Boa noite, amados irmãos. Nós temos o prazer de estar mais uma vez meditando na palavra de Deus e desejamos aos queridos irmãos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos edificando na meditação desta palavra. Estaremos falando sobre a igreja vitoriosa, com base em Mateus 16, verso 18, já bem conhecido esse texto bíblico, quando Jesus declarou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não vamos entrar no aspecto doutrinário deste versículo, mas vamos meditar, usar sobre o assunto a igreja vitoriosa. A igreja, nós temos aprendido através dos estudos bíblicos, especialmente na escola bíblica dominical, que significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados para promoverem o reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é uma organização divina, não é uma corporação empresarial. Neste sentido, a Igreja seria uma organização falida, mas a igreja é vitoriosa porque ela é uma entidade de Deus, ela é uma entidade divina. Na nossa cultura, possuímos o hábito de atribuir o sentido da palavra igreja ao templo. A Bíblia deixa claro que igreja é o grupo de pessoas salvas por nosso Senhor Jesus Cristo, que se reúne com a missão de adorar a Deus e ajuntar adoradores. A igreja é universal, composta de todos os salvos de todos os tempos espalhados pelo mundo. E a igreja local é o grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo que se reúnem num determinado endereço para também promoverem o reino de Deus naquele local, promovendo adoração, evangelismo, educação religiosa e secular e restaurando vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, dos versos 42 a 47, lemos sobre a igreja apostólica. A igreja do Senhor Jesus Cristo, no início, era bem pequena, composta por 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa o enviado. Homens que foram chamados diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo e que no dia de Pentecoste receberam o poder do Espírito Santo e tornaram-se ousados, corajosos, dispostos a morrerem pelo nome do Senhor Jesus, conforme lemos em Atos 4, 19 e 20. A igreja é apostólica tanto em sua doutrina como também em sua missão, testemunhando do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Iniciou no templo em Jerusalém, com as perseguições, especialmente em Atos 8, quando Herodes decide perseguir a igreja espalhou-se então pelo mundo, pela região, e passou então a reunir-se nas casas, nas residências dos crentes, sempre testemunhando, falando
do Senhor Jesus Cristo, da sua santa palavra, do seu santo evangelho a todas as pessoas. Em Atos 2, ainda dos versículos 42 a 47, encontramos a igreja unida no templo. Em Efésios 2:19, Filipenses 3:20, Paulo chama a igreja de cidadãos dos céus. Chama-os também de a família de Deus. Certa vez perguntaram por que os crentes, por que os cristãos, aqueles que se identificam com Cristo, se chamam irmãos. A resposta foi: somos filhos do mesmo Pai, participamos do mesmo sangue, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caminhamos para o mesmo lar, a casa do Pai. Lá em João 14, o Senhor Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então somos irmãos em Cristo Jesus. Repito, porque somos filhos do mesmo Pai e participamos do mesmo sangue, o sangue de Jesus, e caminhamos para o mesmo lar e nos alimentamos do mesmo pão. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 6, versículo 48, ele disse: eu sou o pão da vida. A igreja de Jesus Cristo, a igreja vitoriosa, é a igreja peregrina. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, na parte B, Pedro estimula a igreja a andar no temor de Deus, no tempo da sua peregrinação. No capítulo 2 da mesma carta, no versículo 11, ele chama os cristãos de peregrinos e forasteiros. Ele usa a figura do povo de Israel, quando caminhava em direção à terra prometida. O povo sem endereço certo. Os cristãos caminham para a Jerusalém celestial. Em Filipenses 3:20, volto a repetir, Paulo disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os cristãos são peregrinos. Aqui não é nossa pátria. O crente em Jesus Cristo, ele tem duas pátrias: a sua pátria física, a sua pátria da vida aqui na terra, no caso nós, os brasileiros, e a sua pátria celestial, a pátria, a casa do nosso Pai, a casa de Deus, nosso Pai e Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero concluir esta meditação lembrando que Deus, em sua soberania, está permitindo que a igreja volte à sua origem. Em que sentido? Quando não havia templo, o lar ou as casas, as residências, era o local do louvor e da adoração. Era o local do bom testemunho. Era o local onde as pessoas se reuniam para orar, para conversar sobre a palavra, estudar a palavra e testemunhar do poder de Deus.
tudo sob a direção e orientação do poder do Espírito Santo. Creio que estes dias de pandemia estamos vivendo um período onde Deus está peneirando a igreja. Há muitos anos eu tive um pastor, saudoso pastor Israel José Pinheiro, que já está com Jesus. E certa vez ele disse à igreja batista, onde eu fui membro em Sumaré, que ele orava pedindo a Deus perseguição para os cristãos, para que um povo cristão, já daquela época, da década de 80, se definisse como crentes em Jesus Cristo. E ele disse: eu peço perseguição a Deus, porque há muita gente indefinida. E nós estamos vivendo um tempo que eu creio que pós a pandemia estarão na igreja aqueles que realmente são crentes em Jesus Cristo, aqueles que realmente se entregaram ao senhorio de Cristo Jesus, porque o prazer do crente em Jesus Cristo é o prazer do salmista. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E algumas pessoas eu tenho percebido que já desanimaram, que já perderam o ânimo, a boa vontade de estarem na casa do Senhor. Se você, meu amado ouvinte, meu prezado irmão, está perdendo o ânimo, está perdendo o estímulo, renove as suas forças, né? Na última pregação eu citei Efésios 6:10 e volto a citar, fortalecei-vos no Senhor, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Após a pandemia, os cristãos sinceros permanecerão. Aquele que persevera é porque ele é salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não perde o ânimo, ele não desanima. Pode ter momentos de fraquezas, mas não de fracassos. Fraquezas não significa fracassar ou ser fracassado. O crente, ele fortalece na esperança da vida eterna. O crente em Jesus Cristo tem uma esperança viva. Eu gosto das palavras do apóstolo Pedro, registradas em sua primeira carta, no capítulo 1, especialmente nos versos 3 e 4. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Assim é a vida espiritual do crente em Jesus Cristo, daquele que compõe a igreja de Jesus Cristo, a igreja forte, a igreja viva, a igreja dinâmica, que as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela é do Senhor Jesus. Ele é, por excelência, o fundador da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E eu disse que os cristãos, aqueles que se identificam com Cristo, permanecem e permanecerão firmes na fé, firmes no propósito de seguir Jesus. É crente no templo, é crente na sua casa, é crente nos seus negócios, é crente no seu trabalho. Em todo tempo ele sabe que ele tem o selo de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, conforme diz Efésios 1:13, e havendo nele também crido, fostes batizados com o Espírito Santo da promessa. Quando recebemos então o Evangelho da salvação. Para não corrermos o risco de inventarmos versículo, é melhor ler, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que bênção, que privilégio nosso. Pedro, ainda escrevendo no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9, disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que esta meditação possa ter encontrado lugar em nossos corações, em nossas mentes, nosso coração psíquico, e que sejamos grandemente edificados e abençoados. Amados irmãos, continuemos firmes na fé, firmes em Jesus Cristo. Somos a igreja vitoriosa, com reunião no templo ou sem reunião no templo, em casa, orando, meditando na palavra, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho ouvido de irmãos que aos domingos de manhã têm dito para mim: pastor, eu faço minha escola bíblica dominical em casa. Eu leio a lição, eu releio a lição, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu canto hinos, eu faço a minha escola, a minha devocional. Amado irmão, continue assim, fazendo assim, para a glória de Deus, para a sua edificação, a edificação do seu lar, da sua família. Que Deus a todos nós abençoe com a sua grandíssima misericórdia, generosidade. Vamos falar com Deus? Deus, Senhor é o nosso Pai. Nós te agradecemos pela tua paternidade. Te agradecemos pela igreja que o Senhor Jesus Cristo está edificando. Uma igreja viva, uma igreja transcendente, uma igreja que, ó Deus, venceu milênios e chegou até nós, através do teu santo e bendito Evangelho. Obrigado pela tua graça que nos alcançou, pelo teu santo amor, ó Deus, e pelo perdão e a grande salvação que o Senhor nos dá na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos elegeu para a vida eterna, pelos méritos do Senhor Jesus. Nós oramos no bendito nome do teu amado Filho. Amém. Que Deus a todos nos abençoe e nos faça pessoas triunfantes, uma igreja viva, uma igreja comprometida com o seu fundador, Jesus Cristo. Amém. O céu e a terra,
Say